Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Me chamo Adriana Pinheiro, sou psicóloga, idealizadora aqui do projeto Papo de Psis. E hoje, nesse sábado, a gente vai estar dando início à nossa sequência de lives aqui no Instagram e no YouTube para estar enfatizando a campanha do Setembro Amarelo, né? Mês aí de conscientização, a prevenção do suicídio. E hoje a gente vai estar dando início, né, com a nossa super convidada, que ela está sempre aqui, né, com a gente, contribuindo com a sua fala, que é a psicóloga clínica escolar Érica Cândida. E ela acabou de chegar por aqui. Enquanto ela entra, eu vou estar fixando aqui o tema da nossa live de hoje, que é Sobreviventes de Suicídio, uma visão da logoterapia. Vamos fixar e vamos aguardar a Érica aqui para que a gente... Enquanto isso, pessoal, eu vou passar para vocês aí a nossa programação, né? A gente vai estar dando início hoje com a Érica. A próxima vai ser na segunda-feira com Cecília. A próxima vai ser na sexta-feira e a gente vai fechar nessa sequência dia 30 de setembro. Oi, Érica. Olá, Adriana, boa tarde. Hoje o meu Boa dia está no tarde. corre-corre. Imagino, né? Sábado, às vezes até para descansar, mas acaba emendando aí, né, com os afazeres. É, não, hoje eu estava no ação, na Uninasal aqui do Cabo, né, com a Uninasal, que eles abriram uma loja aqui no shopping Costa Dourada. Eu estava lá hoje com um momento de escuta com os estudantes de psicologia, foi bem legal. Também em prol da campanha Setembro Amarelo. Ah, que bacana, né? Esse mês é realmente um mês, né, que a gente vê se falando, né, sobre a temática, apesar que, né, é um tema que a gente tem que estar enfatizando aí durante todo o ano, né? Porque o suicídio ele não acontece apenas no mês de setembro, né? Isso. Mas em setembro, como é o mês da campanha, Sim. é o momento, né, que se dá mais destaque, né? Onde a gente enfatiza mais sobre esse tema, até para que, né, as pessoas tenham acesso à informação e aí a gente tenha um manejo, né, uma prevenção para isso. Mas aí, né, a gente já pode começar, né? Já vou passar a palavra para você, que você se apresente aí mais uma vez, né? Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, né? E vamos embora para mais uma live. Sim, sim, sempre importante, né, Adriana, de estar aqui sempre juntas, tá? Meu nome é Érica Cândida, sou psicóloga clínica e escolar e trabalho com a abordagem da logoterapia. Trabalho aqui no município do Cabo, né, na escola, no colégio Passo a Passo, daqui do município, e também trabalho na clínica Gambatê, tá? Gambatê, Adriana, é uma palavra japonesa que significa faça o seu melhor. E Ah, hoje, e hoje, nessa tarde, estamos aqui também buscando, né? Fazer o nosso melhor. uhum. Gambatê, Adriana. Gambatê. Podemos? Podemos. Adriana, eu achei interessante, muito bom esse tema, né? Sempre é importante a gente falar como forma de orientação, né? Orientar as pessoas, orientar o nosso público, né? Para que eles busquem a Uhum. qualidade de vida, essa saúde mental, a importância dos cuidados com a saúde mental, para que a gente não chegue a um extremo como esse, né? A busca pela prevenção diante do suicídio. E a campanha Setembro Amarelo, estou aqui com a minha camisa, tá? Toda a vida importa, a campanha Setembro Amarelo, ela vem justamente em prol de todo ser humano, né? Em prol da vida, tá? Para que você possa manter de fato a vida, buscar o sentido para a vida, né? E você se alegrar, você estar diante de você mesmo, a partir do próprio autocuidado, né? E a partir da própria promoção da saúde mental, né? Então, a campanha Setembro Amarelo, ela é de suma importância, porque ela, de fato, ela abraça toda a sociedade brasileira, né? É uma campanha que é daqui, que iniciou em 2014, graças à junção do Conselho de Medicina,
né, juntamente com a Associação de Psiquiatria. Nós não podemos também esquecer do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, todos aí engajados em prol da vida, tá certo? Em prol dessa prevenção diante do suicídio, né? Porque é uma campanha não só para nós profissionais, né? Que a gente abraça, que a gente acolhe este ser humano, as suas dores, o seu sofrimento, mas é uma campanha para a família, para a população brasileira, né? Para todos, né? E eu acho que é interessante a gente começar a dialogar, Adriana, falando sobre o que é o suicídio, né? Na realidade, o suicídio é uma palavra que foi criada no ano de 1737, tá? Por Desfontaines, né? E tem como origem essa palavra o latim. Sui significa si mesmo e caederes, que significa a ação de matar. São palavras em latim, tá? E a junção dessas palavras formou aí a palavra suicídio, né? Que é a ação de se automutilar, a ação de se levar à morte, né? De auto se matar, tá certo? Então, matar a si mesmo, né? Propriamente dita, essa é a definição da palavra suicídio, né? Então, falei um pouco também da campanha, então essa campanha ela vem aí em prol, né, dessa prevenção diante dessa morte, né, essa morte que muitas vezes é planejada, né, devido às pessoas passarem por tantas circunstâncias de sofrimento, mas as pessoas, hoje eu vim para falar também sobre a vida, né, lembrar de que existe sentido de vida na dor, no sofrimento. Mesmo em sofrimento, nós podemos encontrar outras possibilidades para que nós possamos agregar novas possibilidades e assim trazer novos sabores à nossa vida, né? E assim encontrar os sentidos para a vida, tá? Então, é preciso que as pessoas estejam atentas, né, aos sintomas, aos sinais, que muitas vezes a pessoa está com um sorriso no rosto, né, Adriana? Mas por dentro, ali por trás da cortina do teatro da vida, existe uma dor muito grande, né, que muitas vezes está sendo escondida por trás de um sorriso. O sorriso não significa nada quando se de fato existe ali uma dor latente, né? Uma dor profunda. Porque a psicologia ela é a ciência que vai estudar justamente a alma humana, né? A gente vai buscar esse conhecimento dessa alma, o conhecimento dessa subjetividade. E a psicologia ela vem como um suporte, né, a partir desses conhecimentos filosóficos, de base filosóficas, né, e assim a gente buscar agregar o conhecimento científico e ajudar as pessoas de uma forma profissional, né? Essa semana, eu faço parte de grupos de ciclismo, sabe, Adriana? Eu estou me familiarizando, né, com o ciclismo, é algo que eu venho gostando muito. Lembrando, viu, Adriana, que eu aprendi a andar de bicicleta o ano passado, aos 41 anos, tá? Então, para mim é algo assim que é uma superação de vida, tá? Adriana, deixa eu só ligar a luz aqui, eu tô achando um pouquinho escuro, só um momento. Tá certo. Acho que melhorou um pouco, né? Então, é uma superação de vida para mim, sabe? E assim, e eu encontro sentido nisso. Mas essa semana, observando as redes sociais, eu vi uma postagem de um grupo, né, que agora eu não me recordo, um grupo faz parte das redes sociais, colocou lá que o pedal, né, a prática do pedalar é a terapia dessa pessoa, né? Então, assim, a gente vê o quanto as pessoas ainda trazem esse sentimento, né, de preconceito
é um estigma muito grande ainda diante da nossa profissão, minimizando os cuidados que realmente devem ser feitos a partir de uma terapia, né? Então, a importância de falarmos sempre sobre o respeito diante de todos nós profissionais, porque a ida a um ciclismo, né, a um pedal, isso não significa que vai vir uma cura de uma ansiedade generalizada. Isso não significa que vai vir essa cura, entre aspas, de uma depressão. Algumas pessoas, sim, de fato, elas conseguem sair da sua depressão, da sua ansiedade, mas lembrando que a ansiedade e a depressão de pessoa para pessoa, ela se modifica. Nenhuma ansiedade é igual à outra, nenhuma depressão é igual à outra, tá? Então, nós precisamos colocar em máxima evidência, né, a prática com ética da psicoterapia, né, realizada pelos psicólogos, certo? E que existe uma gama de conhecimentos que são válidos, que são cientificamente comprovados, né? E também até mesmo o próprio trabalho multiprofissional que nós exercemos juntamente com outros profissionais, que pode ser o próprio professor de educação física, né? A gente pode fazer um trabalho aí em conjunto com o educador físico. Nós podemos também fazer um trabalho em conjunto, até mesmo com a própria prática do pedal, né? E trazendo a logoterapia, Adriana, Victor, ele era praticante de alpinismo, certo? Então ele praticava alpinismo, ele via no esporte o encontro também com o sentido da vida, tá? Mas assim, mas a gente não pode jamais, né, deixar de trazer aqui a importância da terapia profissional com o psicólogo. Tá? Então, muitas vezes, né, nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares se encontram aí perdidos a partir das suas emoções, né? Não sabem lidar com suas emoções, não tem a inteligência, não sabe lidar propriamente com a inteligência emocional, digamos assim, certo? E essa pessoa precisa de ajuda, né? E muitas vezes não encontra um ombro amigo que de fato eles procuram, né? Lembrando que psicólogo não é ombro amigo, tá? Ombro amigo é aquele colega que chega junto, mas que está lhe dando apoio. Olha, você precisa de uma terapia e vai levar essa pessoa, orienta essa pessoa a buscar de fato a terapia e essa pessoa aceitando, isso é o que vale, né? Então, lembrando que o nosso trabalho é totalmente voltado ao profissionalismo, né? E assim a gente precisa fazer esse tipo de abordagem, de orientação às pessoas, sabe? Eu estou trazendo isso aqui porque isso me incomodou um pouco, ainda me incomoda, sabe, Adriana? E assim, a gente precisa trazer, né, aqui, nesse momento, uma palavra de orientação às pessoas, né? De que a prática do esporte, ela jamais é uma terapia, tá? Eu pratico esporte, eu gosto, eu sempre fui atleta, assim, na minha juventude, né? Quando eu era adolescente, eu era atleta de jogos escolares aqui do município, sabe, Adriana? E assim, mas hoje, como profissional, e eu já fui psicóloga esportiva, eu tenho experiência nessa prática, nós sabemos a importância da terapia. Você gostaria de falar? Aproveitando, né, esse gancho aí que você trouxe, né, da questão do ciclismo, hoje em dia a gente ouve muito ainda, infelizmente, nessas frases. Até com questão da academia, né? Quando eu estou indo para academia, às vezes eu escuto algumas pessoas quando chegam falando disso. Cheguei na minha terapia, né? Vou sair daqui renovado, aquela coisa toda, né? E aí são ações, realmente, a academia, o ciclismo, né? O surf, por exemplo, né? São ações terapêuticas, mas não substitui a psicoterapia, né? Ações terapêuticas são aquelas ações que a gente faz que elas não dão prazer, que a gente se sente bem ali, realizando aquela atividade. Mas não é igual à terapia.
né? Ela Não. vai proporcionar, sim, um bem-estar, né? Ela vai realmente trazer aquela leveza, aquela coisa de você se sentir bem, tudinho. Por quê? Porque tem a questão, né, dos hormônios ali que você vai estar produzindo, né, a dopamina, a endorfina, enfim, mas não substitui a psicoterapia, né? Isso. É como se fosse algo que vai complementar a terapia, né? Ou seja, é terapia se porventura, né, dependendo do caso, a medicação e essas ações para estar ali, ó, se atrelando ao tratamento, né? É um combo. Tudo isso visando a qualidade de vida desse sujeito, né? Mas ações terapêuticas, elas não substituem a psicoterapia. E realmente, né, você trazer isso, a gente enfatizar, né, mais ainda para que as pessoas elas tenham consciência, né, de que não vai ser no surf que a depressão dela vai embora, né, que ela vai ficar boa de um trauma. Não, né? A pessoa também tem que ter esse olhar de cuidado para ela, né? Essa Isso. responsabilidade com ela mesma. Isso mesmo, né, Adriana? Então, essa liberação desses hormônios, a gente até fala, né, que a própria dopamina, a endorfina são os hormônios que trazem aquela sensação de felicidade, né, a liberação da própria adrenalina. Então, tudo isso traz benefícios, é claro, para o corpo, para a mente, mas deve estar associada à psicoterapia juntamente com o profissional da psicologia, né? E dando continuidade aqui, eu gostaria, antes de falar sobre os sobreviventes do suicídio, falar sobre essa ansiedade, sobre essa depressão e o próprio suicídio, né? Então, nós sabemos que a ansiedade normal é algo que todos nós trazemos, ela está atrelada ao corpo, ao próprio estresse da vida, do cotidiano, né? Mas não é algo que vai te paralisar. A partir do momento que essa ansiedade ela paralisa o corpo, você deixa de fazer atividades do cotidiano, como por exemplo, você gostava de sair para passear com os amigos, você gostava de ir para uma festa, você já não aceita mais aquele convite, a ida ao trabalho já te traz uma angústia, então tudo isso faz com que essa ansiedade ela saia do normal e passe para o patológico, né? Então, nós chamamos aí de transtornos, já não chamamos mais só de ansiedade, mas sim de transtornos da ansiedade generalizada, né? Onde vai trazer alguns sintomas, como, por exemplo, a arritmia cardíaca, a falta de ar, tá? Aquela sensação de moleza no corpo, né? Vem pessoas aí, eu venho percebendo que pessoas que estão apresentando o transtorno da ansiedade, Adriana, vem apresentando também problemas de locomoção, geralmente da cintura para baixo. Já vi casos de pessoas em crise de ansiedade parar de andar, certo? Então, pessoas que não aguentam nem tão pouco levantar o braço, tá? Então, são questões também que a gente precisa ver, né? Algumas pessoas chegam, por exemplo, numa emergência como a UPA, né, com aquela sensação de arritmia cardíaca, chega lá, pensa que está passando pelo processo de um infarto e não é um infarto, é a crise de ansiedade, né? Então, tudo isso faz com que o corpo se modifique e o corpo responda de uma forma negativa, tá? Digamos assim. Então, isso faz parte dos transtornos de ansiedade, que pode ser uma síndrome do pânico, né? Eles podem se transformar numa síndrome do pânico, numa síndrome de burnout com relação ao próprio trabalho, tá? Então, trago essa questão, Adriana, porque a gente vê também, dentro do próprio trabalho, quando as pessoas apresentam síndrome de burnout, e essa pessoa, ela entra pelo transtorno da ansiedade, ela passa por esse tipo de depressão, tá? E ela vai e comete suicídio. Muitas vezes está relacionado também ao mercado de trabalho, ao desemprego, tá? O desemprego também é outro fator social, que muitas vezes a pessoa está em sofrimento e acaba também se suicidando. Então, é uma questão de saúde pública, né? Então, se tratando de questões de saúde pública, nós precisamos fazer com que a pessoa ela compreenda todo esse processo, tá? Que pode levar esta pessoa a cometer o suicídio, né? Então, a depressão não é besteira, a ansiedade também não é besteira.
Eu até vi sua postagem, viu, Adriana? E super concordo, né, com a postagem que você trouxe hoje, que as pessoas ainda minimizam o sofrimento humano da pessoa, né? E a partir do momento que eu minimizo o outro não se sente acolhido, o outro não tem confiança, né, de trazer questões, então aí se tranca a partir das suas palavras, e as palavras sufocam. E a partir do momento que as palavras sufocam, que elas ficam aqui presas, né? Então o corpo ele vai começar a somatizar, o corpo ele vai começar a responder de uma forma que muitas vezes é desastrosa para a saúde, não só psíquica, mas também física do próprio, a saúde física do corpo, né? De todo ser humano. Então, o suicídio ele está muitas vezes atrelado, é claro, a algum fator, né? Existem os fatores sociais, como, por exemplo, o próprio desemprego, a falta de emprego. Poxa, o que é que eu vou levar hoje para casa? Mais um dia que eu procuro emprego e nada, né? A pessoa se cansa emocionalmente, a pessoa se cansa psicologicamente, fora a fadiga do próprio corpo. Né? Então, são questões e aquilo ali vai sendo alimentado emocionalmente, psicologicamente falando, e a pessoa ela pode adentrar, claro, no transtorno de ansiedade, numa depressão, lembrando que depressão e transtorno de ansiedade, eles estão também por trás de um sorriso. Né? Quando nós estamos à frente do teatro da vida, com a cortina aberta, nós usamos diversas máscaras, né? Tanto é que o próprio registro, ou melhor, o próprio simbolismo do teatro é um rosto sorrindo, né? Uma máscara com o rosto sorrindo, e a outra máscara é com o rosto triste, chorando, melancolia, trazendo ali a melancolia. Né? Tem E até uma assim, música, né, Érica? Que remete bem isso. A nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor. sim, bem lembrado, Adriana. A nossa vida é um carnaval, é isso mesmo. A gente brinca escondendo a dor. Caiu as máscaras da ilusão dos perros Exatamente. e alecrim. Olha, eu trouxe hoje um texto que eu vi no Instagram, eu estava pesquisando aqui e eu achei bem interessante. E ele diz o seguinte, Adriana: um dia após o meu suicídio. Um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei pela minha mãe, ao vê-la chorando no chão do meu quarto, abraçando minha camiseta suja de sangue, com minhas fotos espalhadas em seu redor. Eu vi tanto amor em seus olhos. Um dia após o meu sorriso, eu senti o quanto meu pai me amava, por mais que ele tivesse aquele jeito durão, em meio de tanta tristeza. Ele falava com os olhos cheios de lágrimas, o quanto sentia orgulho de mim e o quanto eu era sensível com o próximo. Um dia após o meu suicídio, eu vi que a Lola, a minha gatinha de estimação, era mais incrível do que eu podia imaginar. Toda vez que alguém chegava em casa, ela ia correndo até o portão, esperando por mim. Ao ver que não era eu, ela se deitava na frente da porta e continuava a me esperar. Um dia após o meu sorriso, eu me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala, com os olhos cheios de lágrimas. Eles lembravam das vezes em que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa! Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto eu era querida por minha melhor amiga. Ela estava olhando nossas fotos juntas e lembrando de todos os momentos. Um dia após o meu suicídio, eu senti que era importante para os meus professores. Eles estavam se culpando, tanto por não terem percebido. Já de noite, fui até o necrotério encontrar o meu corpo. E aquilo me incomodou. Olhei para mim e disse: tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tanta gente para conhecer. Você tinha pessoas que te amavam e mesmo assim jogou tudo para o alto.
tem que ter muita coragem para tirar a vida. Por que você não usou essa coragem para vencer? Graças a Deus, isso foi só uma visão. Você pode ler isso. Você ainda está aqui. Pode mudar sua vida para sempre. Ela não é tão ruim como parece. Existem pessoas que te amam, que te querem por perto. Dê uma chance para a vida. E as pessoas que estão ao seu lado. Existe cura para a dor. Se abra com alguém. E que esse alguém seja o psicólogo, né? Porque muitas vezes nós confiamos as nossas palavras em determinadas pessoas e elas muitas vezes elas são traiçoeiras. Mas a gente precisa ter cuidado, né, Adriana? Então, a importância de fato de ir ao psicólogo, de ir em busca de uma terapia. Eu trouxe esse texto já para a gente entrar nos sobreviventes do suicídio. E os sobreviventes do suicídio, Adriana, são a família. Quem ficou após o suicídio? Né? O suicídio ele deixa rastros, ele deixa caminhos que muitas vezes são destrutivos demais para a família. Né? Para quem está de perto. Não só a família, os amigos, os colegas de trabalho. Então, a pessoa que suicida, ela deixa também aí o seu rastro, né, para trás, e com ele os sobreviventes do suicídio. E os sobreviventes do suicídio, muitas vezes também, eles entram num sofrimento existencial muito grande, Adriana. E a partir do momento que ele entra nesse sofrimento existencial, começam também aí o próprio autojulgamento. Poxa, se eu tivesse escutado meu irmão naquele dia que ele me chamou, mas eu não estava com tempo. Poxa, se eu tivesse escutado a minha colega de trabalho, mas eu estava com muita pressa, porque eu também estava trabalhando. Se eu desse um abraço, o último abraço, né? Então fica esse tipo de questionamento, sabe? Muitas vezes os próprios sobreviventes do suicídio se sentem culpados. E também devido a esse tipo de culpa, né, que eles carregam, e muitas vezes por não cuidar desse tipo de sentimento que é provocado pelo ato do suicídio do outro, então existe aí uma grande possibilidade de um desses sobreviventes do suicídio também tirar a sua própria vida. E a gente vê muito isso, né? E a gente precisa ter muito cuidado com esse tema, sabe, Adriana? Porque ele é muito minucioso, né? O ser humano, ele é o único que pensa na sua morte com medo. Porque, por exemplo, um animal, o leão, né? O leão, ele é um caçador, né? Ele vai lá, ele vai caçar a sua presa. E quando a gente assiste aqueles programas do Discovery, né? E ele pega uma zebra, por exemplo. A zebra correu, mas o leão, ele foi lá, ele caçou, ele conseguiu, ele mobilizou a sua presa. E ele começa a mastigar, que ele é carnívoro, né? E ela começa a aceitar a sua finitude. O ser humano, não ser humano, ele questiona: por quê? Por que eu vou morrer? Por que eu vou deixar o meu carro? Por que eu vou deixar a minha casa? Por que eu vou deixar os meus bens? Tudo que eu conquistei. Eu lutei tanto na minha vida para depois morrer. Né? Então, o ser humano, ele começa a questionar, fazer esse tipo de questionamento, e é um questionamento até mesmo filosófico, né, Adriana? Porque a morte, o tema da morte é um tema filosófico, é um tema social, tá? Então perpassa aí as ciências, né? A filosofia, a sociologia, tá? Então, assim, o ser humano, né, ele é o único que pensa na sua morte e sofre pela sua morte, antecipadamente, né? Já é outro tema. já é outro tema, meu amiga. Só um momento. E teve uma coisa, né, Erika, que você falou aí da questão do ajudar, né, o outro. E aí, esse ano não, mas eu acho que já faz uns... Antes da pandemia mesmo,
né? Começou a partir da campanha Setembro Amarelo, as pessoas falarem mais sobre o cuidado, né, de abrir o direct, principalmente do Instagram, porque a gente via muito isso, né? Era nessa época do setembro, as pessoas abrindo, né, colocando caixinhas, né, falando, ó, eu tô aqui para te ajudar, conta Sim, comigo, né? Pode falar comigo, meu direct está disponível, né? sim. E aí, começou uma campanha, né, em cima disso, que, ok, a atitude do outro, né, em querer ajudar, né, de ser empático, mas até que ponto essa pessoa está preparada para ouvir o que o outro tem a dizer. Por Isso. quê? A tentativa de suicídio, né, quando a gente, né, comportamento suicida, a gente entra nesse tema, para nós profissionais também, tem que ter um manejo de cuidado muito grande. Né? A gente tem que ter um cuidado extremo quando a gente vai manejar isso. Imagina uma pessoa que ela não é preparada, né, para esse manejo. Então, né, a gente até deixa aqui como um alerta, né? Se você tiver alguém próximo que tenha, né, esteja com essas ideações suicidas, né, que já está colocando, né, dizendo aquelas frasezinhas, porque a minha vida não tem sentido, se eu morrer ninguém vai dar falta, né? Incentive essa pessoa a procurar ajuda. E se você puder, vá com ela. Sim, Vá com ela até a terapia, né? Enquanto ela estiver lá, fique lá esperando, né? Mostre ali todo o seu apoio, o seu cuidado com ela, né? sim. Mas abrir o direct ou, né, querer manejar aí, isso aí acaba sendo até uma falta de responsabilidade, né? Isso. Consigo mesmo e com o outro. Então, muito cuidado com relação a isso. Isso, porque muitas vezes as palavras elas cortam muito mais, né? Uma palavra que não é dita assim no momento adequado, no momento certo, ela pode ferir muito mais o outro, né? Então, e esse outro que já estava já com determinados comportamentos, por exemplo, um pensamento suicida, então aquilo ali pode ser um gatilho, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque de fato é um trabalho muito minucioso, muito detalhista, né? Lembrando que até mesmo nós psicólogos, nós precisamos estar sempre buscando estudar, né? Até porque de conhecimento nunca é demais, e ser humano para ser humano, o trabalho de ser humano para ser humano é um trabalho diferenciado. O trabalho que a gente faz com o João não é o mesmo que faz com Pedro, não é o mesmo que faz com Maria, nem tampouco o mesmo que faz com Ana. Então, são trabalhos diferenciados. A psicóloga é a mesma, a psicologia é uma ciência, ela é única, mas o trabalho ele é totalmente diferente, de pessoa para pessoa, né, Adriana? E assim, a gente Sim. precisa ter esse cuidado. E além disso, nós psicólogos, né, uma questão de ética nossa também, nós devemos estar em terapia, né? Estar com a nossa terapia em dia, até porque um tema como esse faz parte também da nossa vida, querendo ou não, porque quando você está na clínica, numa escola, numa organização, numa psicologia jurídica, onde for, onde o psicólogo se encontrar, ele está ali com o outro, ele vai fazer a sua doação. Então a gente se doa, né? É o gambatê, né, que a gente estava falando aqui no início, a palavra japonesa. Faça o seu melhor. Então, o psicólogo ele sempre vai estar nessa posição de buscar fazer o seu melhor, de fazer esse acolhimento e se doar, né? Porque é uma doação nossa. Né? E lembrando que nós somos profissionais, sim, nós somos profissionais da saúde mental, mas também somos seres humanos, né? E a gente está aqui da melhor forma possível buscando acolher as pessoas. Então, Adriana, o sobrevivente, né, do suicídio geralmente são as famílias, os amigos, né, as pessoas que estão próximas àquela pessoa que se suicidou. Né? Então, é preciso também fazer um trabalho diferenciado. Eu até criei, sabe, Adriana, um projeto aqui no município que foi o Acolher. Tá? O Acolher era um projeto
de acolhimento às pessoas que apresentavam comportamentos suicidas, mas também de acolhimento às famílias que eram sobreviventes do próprio suicídio, né? Então, assim, eu pude entrar em contato com essas pessoas na época, né, e fazer esse tipo de acolhimento, e a gente escutou, nós ouvimos, né, a partir dessa escuta humanizada, muitas histórias, né? Então, muitos pedidos de socorro. O que é que eu vou fazer agora? Eu não pude salvar. Então, a minha vida também não vale a pena, né? Mas aí a gente vem com a logoterapia e a gente trabalha essa resiliência, essa ressignificação das dores, buscando trazer novas possibilidades, novos caminhos para que essa pessoa possa encontrar os novos rumos, os novos sentidos da vida, né? Então, já teve casos de suicídio onde essa mãe que perdeu o filho, mas encontrou o sentido da vida no neto, entende? Então, assim, foi buscando outros caminhos, outras possibilidades, outras mães que fizeram associações, né? Não, meu filho se suicidou, mas eu vou ajudar outras famílias, outras mães, né? Vamos fazer grupos. Então, são possibilidades, novas experiências, novas vivências para que pudesse ali promover saúde, né? Então, poxa, eu não tive condições de salvar a minha filha ou meu filho, mas eu vou ajudar outras mães. Então, a partir daquele momento, estava sendo ali plantada uma nova semente, e a partir dessa nova semente, para pudesse germinar outras flores, né? Outros saberes, outras formas de amar. Porque o amor, Adriana, o amor tudo cura, né? Então, eu acredito nessa forma, nas novas formas de amor, né? Porque por mais que o suicídio ele seja doloroso, ele é sofrido. A gente não está aqui para romantizar jamais o suicídio, porque de fato é um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema que cabe a todos nós, né, abraçar essa causa e trazer orientações para as pessoas. Mas também traz, juntamente com o suicídio, as novas formas de amar, né? Amar ao próximo, a partir de uma doação, de você olhar para você de uma forma diferenciada, você como sobrevivente do suicídio, você vai se dar uma nova chance, né? Uma nova chance de viver a vida, tá? E aí eu me recordo da música do Titãs, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na escuridão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, né? E assim, ontem eu estava com o meu grupo de estudos em logoterapia, tá? Eu quero até convidar você, minha convidada, se você quiser participar, tá? E uma psicóloga lá de Manaus, no Amazonas. Fiquei muito feliz com isso. São dois extremos, né? Estamos aqui em Pernambuco, ela lá no Amazonas, e a gente estudando sobre a logoterapia e falando sobre, né, essas possibilidades. E até mencionei essa música também do Titãs. Ela, poxa, Érica, eu vou trabalhar a campanha Setembro Amarelo no lar de idosos e eu vou levar essa música. Ela mandou depois para mim um vídeo, depois eu vou postar lá no meu Instagram, Adriana, vou te marcar. Aí você vai ver, e foi aquela alegria, sabe? Então, assim, até mesmo na fase idosa, né? O idoso, né? Quando ele chega nessa fase, muitas vezes ele não se sente mais ativo, né? Se sente uma pessoa inativa, né? Então, essa é a... Oh, meu Deus, agora fugiu a palavra. A aposentadoria, essa aposentadoria quando chega, principalmente nos homens, né? Que em sua grande maioria, quem comete suicídio é o homem, tá? E assim, principalmente esse homem, que antes ele era trabalhador, né? E daqui a pouco ele tá ficando mais idoso, aí ele vai, entra na sua aposentadoria, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Então, muitos entram nesse conflito também e muitos acabam também cometendo o próprio suicídio.
E eu me recordei agora, Adriana, da carta do Flávio Migliaccio, que lá no início da pandemia, aquele ator, lembra dele, que ele fez Seu Chalita? Ele se Uhum. suicidou, né? Dia 4 de maio de 2020, nunca me esqueço. E assim, e ele tem um trecho da carta dele que ele diz mais ou menos assim: a velhice nesse país é o caos. Tudo, todas as pessoas que eu me aproximei, nenhuma foram verdadeiras, sabe? Ele traz isso na carta dele. E ele que se considerando já uma pessoa assim, em sofrimento, né, as pessoas não acolheram ele. Aí, por fim, ele pede que cuidem das crianças, pois elas são o futuro desse país. Mas eu desisto da minha vida aqui. Né? Então, assim, ele é algo muito pessoal. Veja que a morte por suicídio é algo muito particular, Adriana, sabe? Eu fico imaginando, né, também, por exemplo, aquele ator dos filmes, aquele que fez o Patrick Adams, é, O Amor é Contagioso, que agora eu não me recordo o nome dele. Sabe qual é esse filme? Pronto. Então, ele também ele cometeu suicídio, né? Não só ele. Veja, está muito também atrelado às artes, né? Então, essa pessoa que fez vários personagens, né? Que adentrou em outros conhecimentos, outras formas de ser, né? Na vida, mas que entrou em crise com você mesmo, com ele mesmo, e ele não suportou, né? Ele foi lá e cometeu suicídio, desistiu da vida, não encontrou sentido para a vida. Olha, eu encontrei hoje uma frase do Van Gogh, tá? Do Vicente Van Gogh. Tu já percebeu, né, amiga, que eu gosto dessas coisas de arte. É por causa do E é meu curso muito bom isso. e é por causa do meu curso de letras também, que além de psicologia eu tenho letras. Eu sempre gostei muito dessa área. Van Gogh ele diz o seguinte: o suicídio faz com que os amigos e os familiares se sintam seus assassinos, sabe? Então, também é muito forte. E Van Gogh também ele se suicidou, né? Uhum. Então, tem uma música, até coloquei no meu perfil do meu YouTube, que ele fala, essa música fala sobre Van Gogh, né? Porque ele fazia aqueles desenhos maravilhosos, aquelas pinturas maravilhosas, mas todas elas são melancólicas, né? Então, são pinturas assim que traz a melancolia, aquela a parte O obscura, né? estado dele, né? Uhum. Isso, né? Ele depressivo, né? Então, ele traz, porque de fato é de dentro para fora, né? É o germinar dessa semente. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é preciso que a pessoa queira, né, viver, tá? Então, para quem espera que a vida, né, seja feita de ilusão, ela precisa se reconhecer. É um autoconhecimento, né? Então, você está de frente com você todos os dias, não é fácil, né? Então, você está justamente nessa arte de você buscar se auto-reconhecer, você buscar novas possibilidades e assim encontrar o sentido da vida. Adriana, hoje eu trago Elizabeth Lucas, tá? Com o livro dela, Psicologia Espiritual. Elizabeth Lucas foi aluna de Viktor Frankl, tá? Ela se formou em psicologia em 71, tá? E desde lá ela vem na logoterapia, ela tem vários livros na logoterapia. Digamos que após Viktor Frankl é Elizabeth Lucas, tá? E Elizabeth, ela mora na Alemanha, tá? E ela traz aqui alguns textos. Eu encontrei esse texto aqui no livro dela, que o título é Um Motivo para Viver. Né? Então, são momentos de questionamento sobre o sentido da vida e o comportamento suicida. Eu só fazer aqui alguns pontos de leitura, tá? Ela começa assim.
O comportamento suicida leva a pesquisa causal aos seus limites, mais que qualquer outro fenômeno, pois praticamente qualquer um de nós tem a qualquer momento um motivo para se suicidar, né? Então, ela afirma isso, tá? Que a partir dessas pesquisas, né? Então, o suicídio ele é tão extremo que ele leva a qualquer pesquisa, a qualquer ciência ao seu limite, né? Desse conhecimento, porque até mesmo nós, né, Adriana? Nós psicólogos, profissionais, quando a gente se depara com esse tema, é como se ele botasse um limite, você vai até aqui. Né? A gente chega no nosso extremo, a gente chega no nosso limite, né? E muitas vezes, o que fazer? Né? Aí é quando eu reforço as suas palavras, Adriana, que é preciso ter cuidado, né? Quando a gente vai abordar a pessoa que tem comportamento suicida. Seja uma criança, porque existe também casos de crianças que se suicidam, adolescentes que eles começam com a automutilação. A gente viu aí em 2017 aquele jogo do desafio da baleia, né? Depois, em 2018, teve outro jogo de desafio, que foi o da boneca Momo. Eu vi reportagens que aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, nosso estado vizinho, teve a Polícia Federal, ela precisou intervir em uma sala, tá? Porque os jovens daquela sala estavam todos combinando para fazer um suicídio coletivo. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado ao abordar, né? A gente precisa trazer uma forma mais macia, né? Digamos assim, uma forma mais macia para que a gente possa, de fato, alcançar o coração das pessoas. Porque só alcançando os corações da pessoa é que a gente consegue resgatar aquela vida ali. Né? Então, a importância de a gente ter esse cuidado. Então, o suicídio, o tema do suicídio, ele leva a esse limite, tá? Tá certo, Adriana? Ela traz isso, né? Ela diz aqui também que o instinto de conservação inato em nós oculta-se atrás de uma irrefletida falta de questionamento sobre o sentido da nossa existência, né? Então, ela chama a atenção para que nós possamos resgatar essa questão. Qual é o sentido da vida? Né? O que é que faz sentido para você? Lembrando que o sentido ele está no mundo, tá? O sentido ele não é presenteado. Olha, eu vou te dar de presente hoje o sentido da vida. Não. Cada um tem a possibilidade de encontrar o seu sentido ou os seus sentidos para a vida. Nós podemos encontrar o sentido da vida no nosso trabalho, no amor aos filhos, no amor próprio, no amor a si mesmo, tá? No trabalho voluntário, na nossa família, certo? Numa leitura, no degustar de uma leitura, numa música que a gente escuta. Então, tudo isso faz sentido para nós, né? Nós podemos encontrar o sentido da nossa vida, tá certo? Então, a logoterapia, ela vai trazer, né, essa possibilidade de um acolhimento, uma escuta mais humanizada, tá? Não só para os sobreviventes do suicídio, mas também até mesmo para as pessoas que apresentam um comportamento com pensamento suicida. Tá? Para que a gente possa intervir de uma forma calorosa, amorosa, tá? E acolher a demanda que a pessoa apresenta naquele momento. Né? Então, e é isso. Sempre é um prazer estar aqui, eu me sinto muito à vontade, Adriana. O tempo passa que eu nem percebo. Nem vê. Mas, assim, né, a ideia da gente estar trazendo, né, essas lives, né, é para a gente estar levando informação e realmente, por ser um tema que ele abarca, né, muito tabu, muito preconceito, né, é importante a gente se falar realmente sobre isso, né, para levar informação para as pessoas. Né, e aí, quando, né, eu estava organizando o cronograma do mês, né, e aí tinha a questão da gente trazer do sobrevivente suicídio.
E aí, como é algo que a gente pode fazer uma ligação muito, né, muito grande com a questão da logoterapia, e aí você tinha até se colocado, né, disponível para tá com a gente. Aí foi quando a ideia, né, de estar propondo para você. E como sempre, né, você contribuindo muito com a sua fala, né, foi muito rico, né. Queria lhe agradecer mais uma vez por em pleno sábado, né, você ter topado estar aqui com a gente, né, para estar falando justamente de um tema que a gente tem que falar, né, a gente tem que estar sempre enfatizando isso, né? E a gente atrelar isso ao sentido da vida também, né? Que a vida foi feita para ser vivida, né? Cada um é ser único, né? Cada um com suas singularidades, com suas particularidades, né? E a dor, ela é muito particular, né? Sim. Então, não menosprezar a dor do outro, né? E a gente deixa aqui como um alerta de não disponibilizar o seu direct, né? Incentive essa pessoa realmente a procurar ajuda de um profissional especializado, né? Para que ele possa, né, através da psicologia, enquanto ciência e profissão, manejar isso aí, né, da melhor forma possível. Vamos ter responsabilidade, né, sobre essa temática. Né? Obrigada a todo mundo também que estava aqui com a gente. A live vai ficar salva. E obrigada, Érica. Por nada, Adriana. Só como mensagem assim, final, eu me considero, nos considero, né, como cuidadoras do ser, né? E que o cuidar do ser humano perpassa muito mais a uma prática, né, de psicologia. E essa é mais uma questão mesmo de prática humana, né? Como o próprio Jung fala, né? Que ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. E diga assim a vida, assim como o próprio Frankl, ele sempre falou, né? Diga assim a vida, apesar de tudo. A vida, mesmo em sofrimento, porque o sofrimento faz parte da nossa vida, a gente nunca vai estar livre dele. Mesmo assim, nós estamos aqui para encontrar com os sentidos para a vida. Muito obrigada, viu, Adriana? Obrigada também, obrigada a todo mundo, né? E até segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui novamente, né? Falando sobre comportamento suicida, né? Identificação, manejo. Na verdade, não vai ser aqui no Instagram, né? Vai ser lá no nosso canal do YouTube. Então, quem não é inscrito ainda, pode correr aqui na bio, que o link está lá. Se inscreve e não perca. Obrigada, Érica. Obrigada a todo mundo. E bom final de semana para todos. Tchau, Adriana. Até a próxima. Até.